feliz de estarmos juntos, então eu sei que essa expectativa nossa era de parte a parte, pronto, ela entrou. E aí, Marcinha, que bom, hein? Que bom, Márcia Correia. Estamos aqui, acabei de te aceitar. Você não entrou ainda, agora eu convidei, vamos ver. Oi, Márcia. Oi, Pedrinha! Nossa, Pedrinha do céu, que coisa incrível! Tudo bem, querida? Boa noite! Boa noite para todo mundo! Boa noite para todos. Tecnologia! Tecnologia. Mas que bom que deu certo, Márcia, que você já está conosco. Eu vou até abreviar, porque eu já falei o que eu tinha que falar. Vou deixar com você, seja bem-vinda. Mais uma vez, gratidão por ter aceito o Muito convite. obrigada a Eu vou todos. passar para que você se E apresente. você, principalmente, Pedrinha. Obrigada. Eu vou passar para que você se apresente, fale um pouquinho da sua história, da sua trajetória, né? E fale agora quais são Ótimo. as suas atividades, o que você tem feito, quais são os desafios, as lições aprendidas, quais as dicas aqui para nós, né? Então, a palavra é Ai, sua. Seja bem-vinda. Boa noite a todos que estão entrando. Depois a gente fala ah, depois. isso, boa noite, pessoal, para todo mundo que está entrando. Nossa, quanta gente linda, né? Aqui, a Sandra, a Cris, enfim, bastante pessoas. Muito obrigada, Pedrinha, pelo convite. E eu sou, assim, uma pessoa, assim, muito animada, entusiasmada com saúde, né? Igual a Pedrinha. A Pedrinha faz, assim, gente, um trabalho incrível. Quem é que as minhas seguidoras sigam aí a Pedrinha? Obrigada. E eu vou falar um pouquinho, apresentar, como a Pedrinha pediu, né? Desde o meu começo, de como eu cheguei até aqui, e depois eu vou dar ainda umas informações para vocês como emagrecer de forma consciente, né? A questão da mente e do emagrecimento, que com o tempo foi se visto que realmente a melhor forma da gente emagrecer, ter saúde, ser feliz, né? Ter alegria, se curar é através da mente, né? Então a mente realmente é o nosso órgão assim mais forte, mais poderoso, que a gente precisa cuidar e muito, né, Pedrinha, para a gente conseguir chegar na melhor idade com qualidade, né? Então vou falar um pouquinho para vocês. Eu me chamo Márcia. Eu sou especialista em alimentos, sou engenheira agrônoma, sou mãe de 3 filhos, moro aqui em São Roque e vim morar para São Roque depois que eu casei, porque eu sou taubatiana. E a minha história começa, né, desde pequena, quando até 13 anos eu era super magra. Quem de repente já foi assim ou conhece alguém, né, assim, que eu era até chamada de Olivia Palito. Então eu era assim, aquela magreza super, tipo, acho que desnutrida mesmo. E eu sofria com isso. Até que daí minha mãe começou a me dar gemada e mingau de aveia e biotônico Fontoura, né? Eu sou da época do biotônico Fontoura. Quem já tomou biotônico Fontoura aqui, né? Então, eu tomava de tudo para engordar. Comia só um monte de coisa também, doce, enfim, para engordar. E não engordava. E quando chegou nos meus 14 anos, parece que foi assim. Eu tava gordinha eu tava magrinha e acordei gordinha. E isso foi assim uma coisa super de repente que eu disparei a engordar, né? Acho que foi na época, né, que daí a gente menstrua, enfim. E daí realmente acordei gordinha, né? É engraçado, né? Mas foi quase isso, né? Então, quando eu me vi, né, ganhando peso, engordando, enfim, até que eu tava gostando um pouco. Mas depois realmente passou do que eu gostei. Então, gente, vivi as duas fases, né? Eu querendo emagrecer,
e depois a fase querendo emagrecer. E quando a gente é jovem, né, a gente consegue emagrecer um pouco mais rápido, né? Mas não da maneira correta. Então, eu começava a engordar, emagrecia. E com isso, eu ficava, assim, muito sem saber realmente o que fazer. Porque eu comecei a fazer várias dietas da moda, né? Dieta da lua, dieta da sopa, dieta de ficar sem comer, dieta, enfim. E eu emagrecia, mas não consegui emagrecer o total. Então eu cheguei a usar a calça 46, olha só, número 46. E cheguei também a tomar anfetaminas. Tomei anfetaminas por vários anos da minha vida. E uma coisa que eu tinha, né, que era um amigo meu, o pai dele era dono da farmácia, que vendia para mim escondido as anfetaminas, né? Então, eu e minhas amigas, todas gordinhas naquela época, né? A gente queria fazer exercício, andar de bicicleta, enfim. E a gente optou por tomar remédio, olha só, escondida da minha mãe durante todos esses anos. E eu não conseguia mais emagrecer, mesmo tomando remédio. Eu tomava o remédio e emagrecia, porém, nem tanto que eu gostaria. Por quê? Porque eu tinha que parar de tomar com 3 meses. Porque senão é perigoso morrer, né? Conheço várias pessoas que faleceram por conta disso. E também conheço muitas pessoas que ficaram muito doentes por conta disso, né? Então, eu tomava por 3 meses, parava 3 meses, tomava, parava, enfim. A minha vida era um eterno efeito sanfona. E eu queria muito realmente emagrecer. Me tornou meu sonho querer emagrecer para sempre e nunca mais engordar, porque eu sofria realmente com isso. Então eu não saía de casa quando eu estava gordinha. Quando eu tirava foto, eu rasgava as minhas fotos que eu estava acima do peso. Então, até eu brinco, né? Eu guardei uma foto gordinha, que era que eu estava com meu avô. E eu guardei, sabe quando a gente guarda lá no meio daquelas fotos, lá do albinho de foto, coloquei lá e nunca me preocupei em achar ela. Até então que eu comecei daí a trabalhar com emagrecimento, que daí eu falei assim, meu Deus, eu preciso de uma foto de quando eu estava acima do peso, né? Porque senão ninguém vai ver eu acima do peso, ninguém nem vai acreditar que eu já fui acima do peso, né? Eu usava calça 46. Quando eu realmente tomei a decisão, eu tava no ponto de que a calça 46 estava super justa e eu tinha que comprar a calça 48. Até que daí eu me recusei de comprar a calça 48. E foi quando daí eu busquei outras alternativas, né? De ter um treinador, um coach de emagrecimento junto comigo e incluir os suplementos para eu, com certeza, emagrecer de forma saudável. Isso, gente, levou dos 14 anos aos 29 anos. Olha só quantos anos, né? 15 anos aí, 15 anos, tentando encontrar uma forma de emagrecer com saúde. E foi que você já tinha terminado a faculdade de engenharia agrônoma. Daí eu já tinha terminado a faculdade, já tinha. Montei 3 empresas da área agrícola. Estufas de alface hidropônico, alface, rúcula, agrião, tudo verduras hidropônicas, delivery de verduras e legumes orgânicos e uma fábrica de alho processado, né? Então, desde a faculdade, como eu aprendi muito sobre os agrotóxicos, né? E sabia que fazia mal para a saúde os agrotóxicos, que as pessoas colocavam de forma deliberadamente nas produções agrícolas para poder produzir. Então, eu comecei a me interessar por uma alimentação mais orgânica desde a faculdade. E foi, inclusive, na faculdade que eu comecei a comer alface, tá? Comecei a comer salada na faculdade. E quando eu comecei a produzir os alface, daí sim eu comecei a comer. Então, eu tava naquela, né, desde a faculdade, que logo em seguida eu me casei. E daí eu comecei a comer mais saudável. Porém, eu também não emagrecia. Daí foi quando eu tomei a decisão de procurar uma forma definitiva, né? Então, minha vida mudou completamente.
com isso. Minhas amigas começaram a perguntar: Márcia, como que você emagreceu e agora faz tempo que você não engorda? O que está acontecendo, né? Daí eu comecei a ensinar para elas e decidi trabalhar também com emagrecimento. Então, esse foi o início de tudo. E quando eu comecei a trabalhar com emagrecimento, eu comecei também a fazer cursos de desenvolvimento pessoal, comecei a trabalhar com suplementos e encontrei a saúde integrativa sistêmica, a formação de saúde integrativa sistêmica, que realmente foi assim o divisor de águas na minha vida e o divisor de águas também para as minhas clientes. Porque eu aliei tudo, né? Trabalhar a mente do coaching, trabalhar a saúde integrativa de forma completa com a pessoa, né? Porque o emagrecimento não é só você viver de dieta, não, vai muito mais além. A gente precisa realmente verificar como é que tá as crenças limitantes, como é que tá a nossa mente, porque desde pequeno, né, a gente aprende coisas com os pais e vão levando, né? A gente aprende na internet a comer algumas coisas que as pessoas falam que é saudável, mas depois a gente consegue entender que nem é tanto. Então, gente, eu passei por todo esse processo realmente e eu estou magra há 17 anos. Eu emagreci 16 quilos em 4 meses e mantenho há 17 anos. E o mais incrível, eu tenho 3 filhos, né? Então, é possível sim. Eu já atendi milhares de pessoas para emagrecer. Várias, milhares já emagreceram. Centenas estão magras até hoje. Então, é um trabalho assim que eu sou apaixonada. E como a Pedrinha falou, né? A gente consegue, com a saúde integrativa sistêmica, a gente consegue ver o todo da pessoa. A gente vai agir na raiz do problema, né, das pessoas. Então, isso realmente faz uma diferença enorme, né? A Pedrinha, ela é psicóloga, né? E ela também já trabalha nessa área, foi também para a saúde integrativa sistêmica, para aliar a suplementação, a parte da mais ainda profunda da mentalidade, né? Com várias ferramentas, né, Pedrinha, que você desenvolve, um trabalho também incrível. Mas, Márcia, você, além disso, você entrou também com as atividades físicas. Como é que você fazia? Você que em Olha, 4 meses emagreceu. eu emagreci durante 4 meses sem fazer atividade física. Só com alimentação. Né? Muitas pessoas só com alimentação. Porque uma coisa também, né, que eu aprendi num curso, que 80% do seu resultado é o que você come. E 20% é atividade física. Mas até então eu não conhecia isso, né? A gente vai evoluindo, né? Passando de fases, querendo melhorar cada vez mais. Porque uma coisa que eu também aprendi, que marquem aí pra vocês, gente. Tudo pode melhorar. Nada tá bom do que... Tá bom, né? Tem gente que fala, se melhorar, estraga. Olha essa frase, né? Se melhorar, estraga. Não, se melhorar, melhora ainda mais. Então, eu fui, né, indo no patamar, assim, cada vez mais elevado e mais elevado. Eu pratico atividade física tem 7 anos, mas não é assim de forma regular. Eu vou pelo menos 3 vezes na semana. Tem época que eu vou bem mais, tem época que eu dou uma paradinha. Eu não sou fã de atividade física. O meu desafio, né, para mudar lá a chavinha é a incrível, a danada atividade física, né? Eu sei que é bom, eu sei que faz bem para a saúde, que é importante, né? Mas é o desafio realmente que eu preciso me levar na atividade física. Uma coisa que eu aprendi também, Pedrinha, que fez total diferença, né? Se você tem dificuldade com alguma coisa, o meu é atividade física, então você tem que pegar, já fazer todos os preparativos, né? Já deixar a roupa de academia na cadeira, já deixar o tênis, a meia, colocar o relógio para despertar, né?
Provocar mesmo. Tá cortando? Isso, provocar mesmo. E daí, pegar e fazer assim. Pegar assim, vamos na academia. Ah, mas eu tô com preguiça. Eu falo assim, vamos agora. Você vai na academia. Então, eu consegui a academia dessa forma. Se bem que me levando à força. Uma mãe de 3 filhos faz exercício querendo ou não querendo. Dá para emagrecer sem atividade física, mas eu incentivo muito as pessoas a fazerem, né? Porque tem gente que fala assim, ah, mas eu não vou fazer dieta agora porque eu não vou conseguir numa academia. Não precisa, tem várias formas. Você pode fazer academia dentro da sua casa. Se você tiver uma escada, né? Você pode subir e descer a sua escada. Se sua casa tiver 2 andares, você pode subir e descer a sua escada. Pode dar voltinha no corredor, no quarteirão, ou até se a sua casa tiver uma varanda em volta da sua casa, na varanda. Tem várias formas para isso, né? A gente vai aprendendo, né? Eu sempre odiei a academia também. Eu gostei muito de exercício, mas assim, de jogos. Vôlei, jogar tênis e tal. Mas eu sempre odiei a academia. Todas as vezes que eu entrei, nunca ia até o final do meu propósito. Matricular por 6 meses, ia por 3, e assim ia. Mas uma coisa que eu aprendi muito, hoje, como eu já não jogo mais, né? Tanto quanto eu jogava antes, eu não deixo de caminhar. E a outra coisa que faço muito, que no YouTube tem vários vídeos de coaches ensinando a fazer exercício dentro de casa. Para quem não anda, tem exercício até para sentado. A gente não pode deixar de fazer. E esse eu faço todos os dias. 2 dias na semana é de dançar, faço com aqueles que ensinam a dançar. 2 dias na semana de pilates, 2 dias na semana, então todos os dias faço exercício. E assim, não precisa muito. Você faz 20 minutos a 30 minutos, maravilha. Mas é preciso fazer assim. Exatamente, 15 minutos de exercício. Esses exercícios são bons porque, além de ser bom para o físico, ele também é bom para a mente. Então, a gente não pode deixar de fazer, apesar da preguiça que a gente tem, que é normal. E assim, é lógico, o alimento, as coisas básicas, né? Nutrir, o corpo precisa de uma nutrição, de uma boa nutrição. Né? Se ele for bem nutrido... É fundamental. Então, assim, um alimento consciente, aquilo que você realmente come, sabendo o bem que vai lhe causar. Porque muitas massas, muitos pães, aos poucos a gente vai se liberando de doce. Eu me liberei de doce, de açúcar, ela é chocolatra, aos 42 anos. Já tem tempo. Eu também. Eu era chocolatra e psicólatra de pizza. Então, a gente vai se conscientizando daquilo que faz mal. Eu agora estou na fase da água, né? Então, assim, você vai descobrindo que a água é muito importante. Não adianta você só beber de um filtro. Você tem que ver se realmente super importante. Depois eu vou ensinar para vocês aqui a terapia da água. É demais a terapia da água. Então, meu amor, eu vou deixar com você, porque senão eu vou falar muito e não vou aprender tanto com você. Desculpa. Ai, nós todos, né? Então, essa questão que a Pedrinha tocou no assunto da atividade física, né? A atividade física é excelente para a mente, né? A atividade física trabalha a mente, né? Libera os hormônios, faz com que a mente fique mais alerta, que contribui para o emagrecimento? Sim, mas contribui 20%. O que realmente contribui é 80% da alimentação. Então, o que é uma coisa que eu gosto muito de falar, né? Que a base para a saúde, a base para o emagrecimento, né? Porque, assim, o emagrecimento, as pessoas falam assim, né? Ah, eu tenho que emagrecer e ser saudável, né? E continuar, e ser saudável para continuar a ser magra. E é o contrário, né? Então, uma coisa que eu aprendi, né, que sempre ensino para minhas alunas é isso. A gente precisa ser saudável para emagrecer para sempre. Então, o trabalho que eu faço todo com as mulheres, né, é ensinar elas a serem saudáveis, a ter uma mente saudável. Que isso que vai ser
realmente duradouro e para sempre. Então, eu gosto de falar que a base realmente da saúde, do emagrecimento, ela tem a mesma importância da mente e da alimentação do que você come. É a base. É a base que vai fortalecer para você. Né? Porque nós temos aí mais de 100 bilhões de neurônios. E antigamente, né, se acreditava que os neurônios que morriam, eles não eram mais, não nasciam mais, não eram produzidos mais, né? E não eram reativados, né? Que tem pessoas que falam, ah, você fuma e acaba com o seu neurônio, usa droga, acaba com o seu neurônio, come excesso de açúcar, acaba com o seu neurônio. Realmente, acaba, você consegue sim destruir os seus neurônios, mas e foi agora descoberto há poucos anos, em torno de no máximo 10 anos, que o nosso cérebro ele tem essa capacidade realmente de se recuperar, de se adaptar, de renascer mesmo os neurônios através da neuroplasticidade, né? Ou plasticidade neural. Então, isso é possível. E anotem aí no caderno de vocês qual que é a receita para isso. Isso é para tudo, gente. É muito importante. Então, olha só. O cérebro, para os neurônios eles nascerem, ele precisa ser estimulado. E qual que é um dos maiores estímulos? Né? São alguns fatores aqui super importantes para vocês. Vocês trabalhando isso, vocês vão estar fazendo nascer todos os dias mais neurônios para vocês. Então através do que você come, ou seja, através da dieta, né? Espera só um pouquinho. Através da dieta, anotem aí. Através da atividade física. A atividade física entra aí para a parte do cérebro, né? Através do seu estilo de vida. Principalmente. Através dos seus pensamentos, meditação e oração. Então, olha quantos pontos que existem para vocês realmente fazer aí, procriar e recriar, estimular aí o seu cérebro para que tenha mais neurônios, né? Então, e uma das coisas assim, quando chega em certa idade, a gente começa a ter a atrofia cerebral de forma natural, né? É o que acontece. E a gente tem esse poder realmente de até parar essa regressão aí, né? Esse declínio aí cognitivo, o índice de atrofia cerebral aí, né? Que vai diminuindo o tamanho do cérebro através desses pontos aí. Então, o que é preciso, né? Para a gente conseguir prevenir a atrofia cerebral, né? Ou diminuir ou até reverter tudo isso. Então, anotem aí para vocês. Anotem. O que você precisa junto com aqueles pontos que eu acabei de falar? Ter sempre os hábitos saudáveis, alimentares, né? Então, evitar realmente os alimentos que são prejudiciais para a saúde, que daqui a pouco eu vou dar alguns para vocês aí. Vou dar 2 dicas que é muito importante a gente eliminar de vez a nossa vida. Para a gente emagrecer, a gente não precisa cortar nada, deixar de comer o que gosta, mas tem algumas coisas, alguns alimentos que eles são extremamente prejudiciais, né? Então vamos lá, para a gente diminuir, prevenir ou até reverter a atrofia cerebral, o que é importante? Ter esses hábitos saudáveis alimentares, fazer uso de suplementos. Gente, suplementos é muito importante. E suplementos de qualidade, saudáveis, né? De origem vegetal, né? Dos minerais, enfim, mas realmente saudáveis, né? E atividade física, ó, tá vendo? A atividade física entra nas duas, né? Pra gente reverter, pra gente criar mais neurônios, na verdade todos, né? Tudo que eu falei lá da primeira parte, né? Vamos lá de novo. Então, ó. Dieta, atividade física, estilo de vida, pensamentos, meditação e oração. Então, o que você precisa? De hábitos saudáveis alimentares,
uso de suplementos de qualidade, atividade física e pensamentos positivos. Muito importante. Tem gente que fala assim, mas só pensamento positivo não adianta nada na vida, né? É melhor você ter pensamento positivo do que você ter pensamento negativo, porque ele deteriora a sua saúde, deteriora a sua mente, né? Suas crenças. Mas junto com o nosso pensamento positivo tem que entrar a ação, né? Você realmente saber o que você precisa fazer, o que você precisa pensar, o que você precisa comer, a quantidade de água que você precisa tomar, né? O seu intestino precisa funcionar. Então, tudo isso, né? Realmente você está sempre em ação, né? Pensamento positivo e ação, e ação. E com isso você vai evitar as doenças, né? Evitar algumas, a maioria, né? Boa parte delas, né, Pedrinha, são causadas devido a traumas de infância, traumas de jovens ou adultos, né, que a gente faz com que realmente a doença que está lá quietinha floresça, né, apareça. E se você tá com pensamento negativo, se você não tem nutrientes, não tá nutrindo as suas células, você com certeza vai aflorar essa doença. Então, o nosso trabalho realmente envolve essa questão, né, da gente conseguir aí reverter todo o caso, né, que atrapalha a nossa vida. E no caso do emagrecimento não é diferente. Não é diferente. Porque o que é o emagrecimento, né? O que é a gente engordar exageradamente, além da comida? São as emoções. Né? São as crenças que a gente aprendeu desde cedo, que trava a gente. Então, as decepções, a gente vai começando a absorver tudo isso. E a nossa proteção é uma camada de gordura. Né? Então, trabalhando toda essa parte da mente junto com a alimentação, gente, é realmente fantástico. Você emagrece para sempre. Né? E se cura, consegue se curar, consegue ter uma qualidade de vida, né? Hoje as pessoas, elas querem a todo custo, né? Saúde, querem a todo custo emagrecer, querem a todo custo ter uma vida boa, mas só que se desgastam, né? Que nem tem gente que fala assim, você trabalha tanto na vida para ganhar dinheiro, que quando você tá lá com seus 60, 70, 80, 90, você gasta tudo, você tem que gastar tudo que você ganhou com doença, né? Então, qual que é o objetivo, né, da nossa profissão, do nosso trabalho? É realmente com que você tenha saúde para desfrutar até o resto da sua vida, né? Até o último suspiro, né, Pedrinha? Porque envelhecer com saúde é muito bom, né? A gente realmente passa, desde jovem, por diversas situações, né? Nem sendo só traumas, mas muitas coisas, agressividades, às vezes nem, sabe, pequenas coisas que a gente nem imagina que pode ficar na cabeça da pessoa, fica limitando a capacidade dela enxergar como um ser humano capaz, né, de se curar, de ser o que quiser, de ir aonde quiser. Pode, né? E ele só, quando ele percebe isso, quando ele realmente compreende, né, que essa essência está dentro dele e cabe a ele, ao invés de ficar só acusando, só culpando, porque faz parte. Nós todos passamos por alguns aspectos da vida que não tem como fugir, né? Que é o trabalho duro, as incertezas e a dor. Não tem como você fugir da dor, não tem como você fugir de incertezas a todo momento. E o trabalho duro é exatamente para minimizar as incertezas e reduzir o máximo possível os eventos de dores. Mas ainda assim, passaremos por isso, temos que aprender a ser fortes, né? E, é fácil falar, mas se a gente trabalhar a nossa cabeça, né? Se a gente puder contar com quem possa nos ajudar mais ainda,
Agora, a alimentação, e eu queria muito que você viesse, até outro dia eu tive também uma outra pessoa falando sobre alimentos aqui, não necessariamente sobre o emagrecimento, né? Porque até quando a gente fala em emagrecimento, as pessoas falam, o ideal é o emagrecimento, são pessoas magras? Não, o ideal são pessoas felizes, né? Então, se está bem gordo, né? Está bem, que é muito difícil, uma pessoa estar com... ela até coloca alguns véus para dizer que é feliz, que realmente conheço muitas pessoas que são alegres, são felizes, que falam, né? Que mostram, mas no fundo, há uma baixa estima que está sendo acoplada dentro de uma caixinha, né? Então, assim, se é isso, se a sua mente diz isso, ok. Mas, gente, se você tem uma boa alimentação, se você tem um estilo de vida mais saudável, conforme a nossa querida Márcia está falando, e se você se cuida, e cuidar assim, até quando ela fala em oração, eu falo muito, você tem que meditar, importantíssimo, mas muita gente não consegue. Mas quando você ora, faz a sua oração com fé, naquele que você acredita, né? No que você acredita, se você faz com fé, restabelece a fé em você mesmo. E quando a gente tem fé, quando a gente acredita nas nossas possibilidades, a gente é capaz de fazer viradas incríveis, né? Marcinha, vai lá. Tô empolgada. Esse realmente é um ponto, assim, muito importante, né? E a fé, ela move montanhas. A fé move montanhas. Então, quando a gente alia isso, né? Hoje tá, assim, bem mais sendo falado isso de uma maneira mais, assim, aberta, né? Porque o que falam, né? Não é religião, é espiritualidade, é trabalhar a fé em você, fé no Criador, né? Fé no divino. Existe sim uma energia poderosíssima, né? Que a gente pode contar e pegar essa energia boa pra gente. Porque a fé, gente, a fé, anotem aí para vocês, a fé move montanha sim. E quando você tá no ambiente, né? Busca esse trabalho, né, da saúde integrativa sistêmica, do emagrecimento consciente, de tudo, né, dessa questão, a gente trabalha muito a fé, porque você aprende, você tira de dentro a pessoa que realmente você nasceu para ser. E com isso você muda, não só você, né? Eu gosto de falar assim para minhas alunas, né? Ao mesmo tempo que a gente fala, né? Se coloca em primeiro da lista. O porquê que uma pessoa está doente, ficou doente? Por que uma pessoa está acima do peso? Porque ela se coloca em último da lista. E qual que é o maior aprendizado, né? A gente colocar a gente lá no topo, no primeiro da lista. E daí, antigamente, as pessoas falavam assim, mas isso é egoísmo, né? Isso... não pode, Deus não quer isso, né? Quer que ajude todos, né? Gente, é exatamente isso, né? É exatamente isso, porque quando você cuida de você, uma coisa que eu aprendi, né? Quando você cuida de você, mas pensando também no outro, porque a gente tem o poder de pensar só na gente, mas a gente, por exemplo, eu vou emagrecer para quê? Para mim, e para eu ficar mais calma, ter mais energia e disposição para eu estar na minha casa, minha família ficar mais feliz, eu ter mais paciência, eu ensinar isso para os meus filhos. Então, quando você pensa em você, mas que vai beneficiar para mais pessoas, então você está no caminho certo, né? Não é o egoísmo, você só pensando no seu umbigo. É você querer para você algo que também vai beneficiar para sua família em primeiro lugar, porque sempre em primeiro lugar é a família, né? Então, quando a gente consegue entender isso, né? O que eu ensino para minhas alunas, né? Quando você cuida de você, automaticamente, na mesma hora, no mesmo instante, você está cuidando do outro. Você está ajudando o outro. Automaticamente no mesmo instante. Então, essa questão de você ter fé, de você orar, ou de você meditar, enfim, no que você realmente acreditar,
você também emana essa energia. Você recebe energia poderosa e você também emana essa energia poderosa. Então, olha o benefício, né? Que uma casa, dentro de uma casa, por isso que eu gosto de falar que eu gosto de trabalhar com as mulheres. Né? Eu trabalho também, tenho clientes homens também. Mas, gente, a mulherada é porreta, é corajosa mesmo, né? E elas são as que mais querem melhorar, né? Melhorar a aparência, melhorar a saúde, sabe que a saúde vai interferir, né, na qualidade de vida dela, até na vida financeira, né? Porque isso que a gente está falando hoje aqui na live, gente, interfere em todas as áreas da sua vida, em todas, tá? Então você ter fé em você, você se alimentar bem, você trabalhar a sua mente, desenvolver a sua mente, você se suplementar, dar os nutrientes corretos para a sua célula, isso muda todas as áreas da sua vida, inclusive a financeira, inclusive, porque a sua vida financeira ela tá altamente, né, ligada com o que você é, com o que você faz, com o que você emana. Porque se você tá com energia boa, positiva, você vira um imã, né? Você atrai coisas boas, você atrai pessoas boas, você atrai parcerias boas, você atrai cliente bom, né? Porque as pessoas, que nem até no meu WhatsApp tá escrito assim, né? Deus me envie pessoas de que realmente eu possa ajudar. Porque, infelizmente, hoje muitas pessoas não querem ser ajudadas, né? Elas, às vezes, acham que é tão impossível isso dessa questão delas estar tão lá para baixo, né? Que nem a Pedrinha estava falando. As pessoas estão lá tanto assim na caixinha dela que não sabe o poder que ela tem e que daí elas não querem emagrecer. Né? Porque acha que vão chamar mais atenção, porque acha que vão gastar. Tem gente que acha que fala assim, né? Ser magro é caro, fazer dieta é caro, fazer terapia é caro. Gente, é muito barato perto do gasto que a gente tem que as pessoas têm com doença, o gasto que tem com relação de perder vida, né? Pra mim, eu falo, gente, quanto tempo eu perdi da minha vida não descobrindo esse segredo, né, da vida maravilhosa, que é a gente se alimentar bem, se suplementar, ter pensamentos positivos, ter uma fé inabalável, né, ter realmente, praticar atividade física, cuidar, gente, da alimentação e do seu cérebro, cuidar da alimentação e do cérebro, que isso reflete no seu corpo inteiro, na sua vida inteira, em todas as áreas, né, da vida. Márcia, a gente ficaria horas aqui te ouvindo e falando, mas o tempo acaba que urge um pouquinho. Eu queria que você falasse um pouco nesse processo, quais foram as lições aprendidas, que você comentasse também. Você falou aí dos alimentos sem agrotóxicos, que são bons alimentos, tal. O que não é bom alimento? Dá umas dicas assim. O que não é bom alimento? Vou dar duas dicas para vocês. Se são suplementos, são frequenciais, o que você tem orientado? Eu vou falar para vocês aqui três dicas para você ter alta performance cerebral. Quando a gente tem alta performance, entra no ritmo, né, de ter alta performance cerebral, você equilibra o seu corpo inteiro. Então, primeiro passo para ter alta performance cerebral, anotem aí, gente, é alimentação saudável e uso de suplementos saudáveis, de qualidade. Eu queria falar sobre suplementos. Muito bom. Então, exatamente, esse é o primeiro ponto para ter alta performance cerebral, tá? É a alimentação saudável com uso de suplementos de qualidade. Isso, gente, faz com que complete a sua alimentação. Porque, que nem eu, como engenheira agrônoma, eu fiz todos os estudos, né, de como realmente é produzido os alimentos.
E tem um estudo científico que já tem mais de 20 anos que é comprovado cientificamente, que os alimentos hoje não tem mais todos os nutrientes, a quantidade de nutrientes que ele tinha antigamente. Então, olha isso, 60%. Então, vou pegar uma cenoura, tá? Então, uma cenoura hoje tem 60% menos nutrientes do que há 20 anos atrás. Então, existe essa questão assim, vamos emagrecer só com comida de verdade, enfim, óbvio que a gente é importantíssimo a gente só comer comida de verdade, né? Não comer aí as comidas ultraprocessadas, né? Então, com isso, a gente também precisa usar os suplementos de qualidade, porque suplementos de qualidade é comida. Anotem aí para vocês, é comida, né? Então, legumes, verduras, frutas, né? As carnes, ovos, peixes, enfim, comida de verdade. Quem é vegetariano, enfim, tem lá as suas limitações das proteínas animais, né? Cada um na sua aí vibe, né? Não tem problema nenhum, mas é importante o quê? Complementar essa alimentação com suplementação. Eu uso suplementos à base de vegetais, 100% natural. Então, eu gosto muito da suplementação vegetal, que inclui proteína de soja isolada, né? Porque tem diferença da proteína isolada, da proteína de soja e proteína de soja isolado. Uma coisa é diferente da outra. Então, o isolado, realmente, você está comendo a proteína pura. Tomar realmente multivitaminas, polivitamínicos, mas naturais, à base de vegetais, não sintéticos, né, da farmácia. Existe naturais à base de vegetais? Existe, gente, existe. Quem que depois quiser, me pergunta lá no inbox, os que eu uso, né? Eu, assim, sou apaixonada por suplementos, porque quando eu descobri, né, o poder que as vitaminas e minerais fazem no nosso organismo, fazem na nossa célula, fazem na nossa saúde, fazem no nosso emagrecimento, nossa, não vivo sem mais. Né? Tem gente que fala assim, mas você vai tomar para sempre? Óbvio, eu quero dar nutrição para sempre, para minhas células todos os dias. Porque notem aí, gente, todos os dias as nossas células precisam de nutrientes. Todos os dias. E aquele comecinho que você falou, Pedrinha, né? Da questão das pessoas estarem acima do peso e algumas se sentem felizes, né? Algumas não, enfim. Eu gosto de falar o quê? Células nutridas são células felizes. Então, quando a gente dá todos os nutrientes para as nossas células, elas ficam felizes, você fica feliz, você fica com energia, com disposição, você aumenta a sua frequência de energética no seu organismo. Então, daí você consegue o quê? Passar essa energia para o ambiente, para as pessoas, né? Então, faz muita diferença, tá? Então, se possível, comer alimentos assim mais sem agrotóxicos, orgânicos, né? Enfim, quem tem a possibilidade de encontrar um produtor orgânico, ótimo. Quem não tem, come do supermercado mesmo. O ideal é ter uma horta em casa, nem que seja horta em vaso. E um suplemento muito bom que todo mundo deve tomar é o ômega 3, gente. O ômega 3, somente através dos peixes, né? E algumas sementes. Mas o suplemento de ômega 3, ele é fundamental, sabe para quê? Para o nosso cérebro. Então, para ter a alta performance cerebral, a gente precisa de ômega 3, sim. E tem gente que fala assim, não precisa, o ômega 3 é caro, enfim. É um pouco caro os que são realmente ômega 3 de verdade, né? Então, o ômega 3, só para vocês entenderem, o nosso cérebro, ele é composto por água e gordura. E é a gordura do ômega 3.
E a conexão de um neurônio para o outro, né? Aquela bainha de mielina que chama, né? Aqueles fiozinhos que eu não sei se vocês já viram na internet ou quando vai fazer algum encéfalo, enfim, é aquele fiozinho que liga um neurônio no outro. Aquilo lá é revestido de ômega 3. Então, se você não tem ômega 3, aquilo lá se perde, se rompe de forma mais fácil. É através dela que entra informação, sai informação. Então, é muito importante, então, esse suplemento, tá? De ômega 3. Agora, segundo passo para você ter alta performance cerebral. Alimentar o cérebro com substâncias boas e de pensamentos positivos e construtivos. Então, você está num grupo de WhatsApp maravilhoso, positivo, você está num grupo de emagrecimento, você está num grupo de terapias, de saúde integrativa. Gente, faz toda a diferença. Porque se a gente coloca um balde de lixo no nosso cérebro, o que a gente vai colocar para fora? Lixo. Lixo. Então, a gente tem que tirar esses pensamentos negativos, dar espaço para os positivos, ir fazendo o passo a passo que eu já passei no comecinho, as coisas que a gente precisa para a gente aí fazer essa mudança total, né? E ir realmente colocando coisa boa e tirando, colocando coisa boa, tirando. Se você tem alguém que fale coisa muito negativa, te coloca para baixo, faz exercício, gente, da respiração. Entra para um ouvido e já deixa sair pelo outro. Isso é muito importante. Respire, fique calma, porque aquilo não tem a ver com você. Tudo que você recebe de informação negativa de outro tem a ver com ele próprio, né? Não com você. Então a gente tem que ser firme na mente para a gente saber que a gente realmente é o que é. Acreditar que você é, né? Porque as pessoas hoje não acreditam que a gente pode ser uma pessoa boa, iluminada, saudável, que está indo atrás dos objetivos, que se alimenta bem, que sabe desenvolver as coisas, né? E é isso, gente. Então, colocar pensamentos positivos e construtivos é o segundo passo da alta performance cerebral. E a terceira vai entrar nos alimentos aí que a Pedrinha pediu. O maior vilão, anotem aí para vocês. O maior vilão para a gente derreter o nosso cérebro, para a gente derreter a nossa saúde, para a gente derreter a nossa energia, a nossa vontade de viver, a nossa vontade de sair da cama. Sabe qual que é o maior vilão? Quem adivinha aí? Quem é o maior vilão? Quanto tempo a gente tem, Pedrinha? Eu acho que só mais 10 minutinhos eu acho que eu consigo. 3 minutos? É, pouco tempo. 3 minutos. Pode ser rápido. Então vou passar rapidinho, não vou detalhar muito aqui nos vilões. Primeiro vilão, gente, açúcar. Açúcar é o maior vilão da nossa alimentação. Ah, mas eu não consigo ficar sem açúcar. Gente, consegue. Um dos piores alimentos realmente é o açúcar, porque como eu falei, que ele derrete tudo. Né? Tudo que é bom, ele derrete dentro do seu organismo, né? E isso é um estudo científico, realmente, comprovado cientificamente, que o maior vilão de todos os tempos é o açúcar. E o segundo maior vilão é a fritura. Então, tentem eliminar a fritura. Façam tudo no forno. Façam tudo na frigideira. Por exemplo, ovo, gente. Vocês podem fritar ovo na água. Ou sem nada, numa frigideira boa, né? Uma dica que eu vou dar também para vocês tomarem o cafezinho. Porque tem gente que fala assim, eu não consigo jamais que eu tomo cafezinho sem açúcar. Né? Ou só tomo com adoçante. Ah, mas agora eu tô com açúcar demerara, enfim. Gente, açúcar é açúcar e ponto final. Não existe o açúcar melhor. Anotem aí, não existe o açúcar melhor. Existe o açúcar menos pior. Então, uma dica que eu dou pra vocês é pegar uma colherzinha de café de óleo de coco e colocar no seu cafezinho. Tira o amargo do café com
com a mão. Continua o gosto. Ah, mas fica com gosto de coco. Não fica. Fica com um leve cheirinho lá de coco, mas não fica com gosto de coco. E tira todo o amargo do café e você consegue tomar o café. Porque o verdadeiro café é sem açúcar, né? Pra gente sentir. Colocou açúcar, muda totalmente o gosto do café. Tem um Então, livro, né? uma dica aí pra vocês. Tem um livro que fala sobre isso, né? Você coloca a óleo de coco no café e coloca também a manteiga ghee. Pode colocar também manteiga, um pouquinho da manteiga ghee também, né? Que daí vira aquele café, tem até um nome, Assim, burlê, né? Burlo, né? Exatamente. Café burlê, Isso. né? Óleo de coco com manteiga ghee, enfim, bate lá, fica com uma coisa de louco, né? Maravilhoso. E não engorda, né? Porque as pessoas têm uma dificuldade muito de achar que a gordura engorda, né? Que o óleo engorda. Não, a gente precisa de gordura todos os dias. A gente precisa de uma quantidade de gordurinha, mas é gordura boa, né? Não a gordura trans. Fugir, porque a fritura, o que acontece? Toda gordura boa, quando é frita, ela vira trans. Por isso que a fritura, a gente precisa ser eliminada. Tem várias formas da gente fazer o nosso alimento sem precisar fritar. Sem precisar... É fritura mesmo, tá? Não, eu ia comentar, mas acho que eu já peguei muito. Então é isso, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, não sei se dá tempo ainda de perguntar alguma coisa, ou se de repente vocês também tiverem alguma dúvida, pode ir lá no direct, né, da Pedrinha, do meu, para tirar algumas dúvidas com vocês. Eu também faço parte da Terapeutas de Elite, olha só, a CEO da Terapeutas de Elite do Brasil, gente. É o maior grupo de terapeutas profissionais, realmente, aqui do Brasil, né? A Sandra, incrível, ela é CEO aí da Terapeutas de Elite. Eu e a Pedrinha, nós somos terapeutas de elite, né, Pedrinha? Vamos ter os colegas nossos. E realmente... tem uns colegas nossos aqui, incrível. Boa noite para todos vocês. E, gente, o nosso trabalho realmente é mudar vidas, transformar vidas e fazer com que o meu é para fazer vocês emagrecerem de forma consciente e para sempre, né? Mudando todas aí as conexões neurais aí, mexendo no tico do teco, né? Fazendo aí as estradas neurais novas, tirar aquelas crenças negativas, colocar as positivas, fazer com que realmente você tenha saúde de verdade e para sempre, né? Eu gosto de falar assim, chegar aos 120 anos andando de bicicleta. E ter uma boa autoestima, né? Sempre se olhar, se gostando. Fundamental, a partir do momento que você se alimenta bem e você se suplementa, células nutridas são células felizes. Gente, a gente começa a se olhar no espelho, se amar, a gente começa a se cuidar mais, né? Tem gente que fala assim, ai, mas pra que ser vaidosa? Tem gente que confunde, né? Vaidade com alguma outra coisa negativa. Gente, é ótimo. A gente precisa, sim, se cuidar. A gente precisa ter autoestima. Autoestima é tudo. É tudo, gente. Você sai da depressão, você sai da ansiedade, você tem uma vida extraordinária, né? Não é uma vaidade perniciosa, né? É uma vaidade de amor, então isso é importante. De amor próprio. Meus amores, eu queria... Não é o egoísmo que eu falei, né? É amor pela sua vida, pela sua família, pelos que estão à volta de você. Muito bem, Marcinha, eu quero te agradecer muito, foi ótimo. Seria muito melhor se nós pudéssemos continuar. Eu que agradeço. Eu queria também agradecer a todos que estiveram aqui conosco. Eu vou deixar a palavra para você se despedir. E por aqui eu já fico, dando um beijo para todos, em especial para você. Um beijo para todo mundo. E o que eu desejo realmente é que vocês sejam felizes e prósperos. Porque a prosperidade, ela tá em tudo, né? A prosperidade tá em você ter uma fé inabalável, realmente, de que a vida é boa, maravilhosa, gente.
se cuidem para vocês realmente viver e não sobreviver, né? Porque infelizmente muitas pessoas passam pela vida sobrevivendo. E esse mundo é lindo demais, é bom demais, né? A gente, olha que ambiente maravilhoso, né, Pedrinha? É a gente, né, cada vez mais ficar perto de pessoas do bem, de pessoas que elevam, que te elevam, tanto na frequência energética, né, emocional, de vida, de saúde. Então é isso, eu desejo do fundo do meu coração que vocês se cuidem, que vale a pena. Que vale a pena. Muito obrigada, Pedrinha, pelo convite. Um beijo. E muito obrigada a vocês aí. Ótima noite. Próxima, boa noite. Até. Tchau.